Nós estamos aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo, entidade que está completando 80 anos neste ano. E essa área aqui é justamente uma das áreas que eu particularmente mais gosto de frequentar, que é justamente a área da pintura mediúnica. Pintura mediúnica, com o nome de mediunidade, é justamente uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade em conhecer. Mas se nós formos pensar sobre o que é mediunidade, nós vamos ver que mediunidade é apenas um termo para identificar um fenômeno que existe há muito tempo. Desde a Bíblia a gente tem conhecimento de comunicação entre os espíritos. E a mediunidade nada mais é do que a possibilidade da comunicação entre duas mentes. Estejam elas vivas, encarnadas, como nós falamos no Espiritismo, ou desencarnadas ou mortas, porque a gente sabe que na realidade a morte não existe. O que existe é a vida do espírito. Aqui na Federação a gente tem vários cursos e aquele que chega aqui muitas vezes buscando amparo, buscando ajuda, buscando de alguma forma entender um pouco mais da sua vida, acaba depois de algum tempo procurando entender a doutrina. E aí ele inicia uma carreira dentro da Federação, uma carreira de conhecimento. Como tudo na vida, nada a gente consegue sem estudo, sem se buscar uma certa competência. Da mesma forma, acontece quando a gente quer estudar e conhecer um pouco mais da doutrina espírita, conhecer um pouco mais desses fenômenos e também entender um pouco mais da nossa vida. Aqui na Federação, a gente sempre se prepara inicialmente através do estudo, para depois a gente poder exercer qualquer tipo de atividade, inclusive o voluntariado. E com a pintura mediúnica ou psicopictografia não é diferente. Nós temos vários cursos básicos, onde aqueles que são iniciantes passam a tomar conhecimento dos fundamentos da doutrina espírita e depois ele passa a se especializar um pouco mais, se tiver interesse, conhecendo a sua própria mediunidade, que seriam os cursos de educação mediúnica. Como nós dissemos, mediunidade é um fenômeno que se manifesta através de nós, às vezes em graus bem pequenos, quase imperceptíveis e às vezes muito ostensivos. Pois bem, no caso da pintura não é diferente. E aquele que muitas vezes acha que tem essa capacidade ou já muitas vezes atrás latente, ele pode realmente se especializar, praticar e depois servir como um colaborador da pintura mediúnica. Mas afinal, como é que se desenvolve a pintura mediúnica? Como é que o médium pode se desenvolver? Bom, em primeiro lugar, é bom levar em consideração que nem todos têm essa capacidade. Então, muitas vezes, aquele médium, aquele colaborador gostaria muito de trabalhar, gosta da arte, mas nem sempre ele tem essa habilidade. Mediunicamente, ele pode não ser capaz. Mas muitos apresentam a mediunidade durante alguns exercícios, durante algum treinamento. Então, nós temos dois níveis de trabalho relacionado à pintura mediúnica. O primeiro realmente é um treinamento, que é dado para aqueles iniciantes que vêm com interesse nesse tipo de mediunidade e então eles são apresentados, em alguns casos eles fazem alguns exercícios, eles testam, tudo feito de uma forma muito natural, nada forçado. E também lhes é apresentado alguns tipos de informações a respeito de desenhos. Não para que eles utilizem, mas eles recebem algumas informações, por exemplo, a respeito de proporções do corpo, a respeito de luz e sombra, tudo isso para compor um pouco mais um panorama que ele poderá utilizar nos seus trabalhos mediúnicos. Durante esse período, que a gente chama de um ciclo de 1 ano, no máximo 2 anos, a gente tem total conhecimento e consegue avaliar se o médium possui essa mediunidade. O que muitas vezes nos perguntam é por que a tela não vem assinada ou não se assinam mais as telas? Quem são aqueles colaboradores do plano espiritual? Quem são aqueles espíritos que se manifestam através desses médiuns?
Pois bem, os espíritos muitas vezes são entidades que foram artistas em outras encarnações. Outras vezes são futuros artistas que estão se preparando para uma nova encarnação. De qualquer forma, o seu trabalho realmente tem a importância de trazer para as telas as suas mensagens, que normalmente são bonitas, são claras e nos trazem alegria ao ver. Quanto a quem é a entidade, qual foi ou quem foi aquele pintor, se ele foi famoso ou não, o que nós sabemos agora é o seguinte: há uns tempos atrás, ainda alguns pintores, alguns vultos conhecidos da arte se manifestavam e deixavam a sua assinatura para serem reconhecidos. Há cerca de uma década, um pouquinho mais atrás, nós recebemos uma comunicação aqui mesmo, nesta casa, onde aquele responsável pelo trabalho identificou-se e disse que, a partir daquele momento, eles evitariam assinar as telas. E o motivo da não identificação era justamente para que as telas não fossem compradas ou apreciadas somente pela assinatura. Como nós sabemos, esses espíritos em evolução são bem mais evoluídos do que a gente, e o objetivo deles é apresentar o seu trabalho, mas eles preferem agora fazê-lo no anonimato. Da mesma forma que quando surgiu o Espiritismo e todo esse estudo sobre a manifestação dos espíritos, havia muitos fenômenos de efeitos físicos, da mesma forma acontecia na pintura. Inicialmente, os trabalhos feitos na pintura mediúnica tinham muito de efeito físico, de rapidez, cujas tintas muitas vezes eram atiradas, jogadas, os médiuns utilizavam muitas vezes técnicas rápidas. Hoje nós percebemos que isso vem mudando. Nós percebemos que tanto o artista do plano espiritual quanto o artista do plano material procuram elaborar mais as suas telas. Nós entendemos isso como uma evolução desse tipo de trabalho. Como nós também procuramos evoluir, como nós também procuramos aprender e como muitas vezes o médium também procura se melhorar e conhecer técnicas para facilitar o trabalho do espírito, o espírito também tem como recurso lançar mão desse médium e utilizar os próprios recursos do médium. Então, nesse caso, atualmente, a gente percebe uma elaboração maior, um cuidado maior. Existem médiuns que pintam com as mãos, mas é tudo com uma delicadeza diferenciada daquelas obras que a gente observava no início desses trabalhos. Alguns médiuns trabalham muito com pincel, com delicadeza, utilizam técnicas e aplicam outros tipos de métodos que inicialmente não se usava. Ou seja, o que a gente pode perceber é que tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual existe um contato maior, existe um desejo de melhorar e de elaborar mais os trabalhos, que no fundo significa mudar, crescer, evoluir nos dois lados. E que essa evolução retrate realmente aquilo que é o belo, aquilo que é o bom e aquilo que a gente tem realmente para mostrar de melhor, que são as grandezas do Pai através da arte.